que se encontra na página 161 até a página 164. E essa atividade também vai servir para a gente relembrar alguns conceitos que vimos na segunda unidade, ok? Então vamos lá. Para o primeiro quesito, acompanha aí de casa, tá? O enunciado da questão diz o seguinte: leia o poema Liberdade em Voo, de Ivônica Xavier, para responder as questões. Então vamos para o poema. Liberdade em voo, sonhos leves, alados, pássaro triste não conquista, na agonia vive passado. Voa, pássaro, agora, sem medo, sem demora. Aspiração se pega no vento, o futuro tem te esperado. Então aí a gente vai para a primeira pergunta. Letra A. Quantas palavras desse textinho que acabamos de ler são consideradas proparoxítonas? No poema, então a gente vai perceber que neste poema a gente vai ter uma palavra apenas que é considerada como proparoxítona. Então vamos relembrar o conceito de proparoxítona. Proparoxítona, antes da gente relembrar o conceito de proparoxítona, nós precisamos lembrar o que é a sílaba tônica, que é aquela sílaba mais forte, ok? Então vamos analisar a palavra pássaro, que foi a única que nós encontramos. Então aqui, ó, a gente percebe a presença de um acento. Então aqui já tem um indicativo de qual é a minha sílaba tônica, a sílaba mais forte. E aqui, ó, pá, vai ser a sílaba tônica. E aí a gente conta. Temos uma, duas sílabas, tá certo? E aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima. Se é a antepenúltima, é uma proparoxítona, ok? Então apenas a palavra pássaro se enquadra nessa classificação. E aí a gente vai para a letra B. Vimos que em algumas palavras as vogais E e O apresentam um som brando, o que faz confundir o uso pela letra I e a letra O respectivamente, certo? Então o que a gente precisa fazer na letra B? Precisamos retirar as palavras que vão ter essas duas vogais, a vogal E e O, com um som mais brando, ou seja, mais fraco. Então a gente vai retirar do texto essas palavras e a gente vai verificar que em algumas palavras o som do a letra E vai ter o som da vogal I e a letra O vai ter o som da vogal U. Então vamos lá. Aqui, ó, letra B. Quando eu leio a palavra liberdade, a letra E, que está no final da palavra, vai ter o som da vogal I. Então, já encontrei a primeira. Leves é escrito com E, porém, esse último E tem um som mais brando. Então, ele vai ter um som semelhante da vogal I. A mesma coisa acontece com a palavra triste, vive, se e ti. Percebam que todos são escritos com a letra E, porém tem o som da vogal I. E aí a gente vai ver também que isso pode acontecer com a letra O. Vai ter a letra O escrita, porém o som vai ser assemelhado com a vogal U. Então, em voo, percebam que o último O tem o som do U. Sonhos é escrito com O, porém tem som de U. Alados, a mesma coisa. Pássaro, o O do final vai ter o som da vogal U. A mesma coisa com passado, medo e outras palavrinhas que você vai olhar aí no texto e vai perceber que ocorre a mesma coisa, ok? E agora a gente vai para o segundo quesito. Complete as frases com as palavras do quadro, certo? Molhado, Maria, medalhista, domiciliar, talheres, entulho e mangólias. Então vamos lá. Na letra A tem um espacinho aí para a gente preencher com uma dessas palavras. Então vamos analisar. Minha prima está vindo passar as férias conosco. Então a minha prima é uma pessoa, não é? E aí a gente
pode analisar essas palavras aqui e vai verificar que temos o nome de uma pessoa aqui, que é Marília. Então, eu posso completar com essa palavra, ok? E a frase fica a seguinte: Marília, minha prima, está vindo passar as férias conosco. E a letra B: minha mãe está cultivando espaço. No jardim, as flores são lindas. Então, qual dessas palavras aqui é o nome de uma planta? E aí a gente vai perceber que a palavra é mangólias, ok? E a frase fica da seguinte forma: minha mãe está cultivando mangólias no jardim. As flores são lindas. Letra C agora. Vários médicos da cidade realizam atendimento. E aí a gente já usou a palavra Marília, usamos mangólia. E aí, qual palavra vai se encaixar adequadamente nessa frase? E aí você vai perceber que a palavra é domiciliar, ok? E aí você vai fazer a mesma coisa com as outras frases, combinado? Vamos agora para o terceiro quesito. Lembra que a gente estudou as classes de palavras? Dentre a classificação das palavras, nós temos artigo, adjetivo, pronome, verbo, substantivo. E aí a gente vai analisar as frases e vamos classificar cada palavra dessas dentro das classes de palavras. A gente vai nomear a qual classe de palavras ela pertence, ok? Então vamos para a primeira frase. A primeira frase diz o seguinte: eu ganhei umas canetas coloridas, ok? E aí a gente vai ver, quando a gente estuda as classes de palavras, que eu se refere a um pronome. Então, no espacinho que tem abaixo, que vai ligar a setinha, a palavra eu, você vai colocar como resposta um pronome, ok? Segunda palavra, ganhei. Ganhei é um verbo, ok? Que vai indicar uma ação ou um estado e assim vai, certo? E aí, a terceira palavra, umas, se enquadra em qual classe de palavras? Nós vimos os artigos, não é? A, o, as e os, um e uma, uns e umas. Então, esses são artigos. Então, uma se enquadra na classe de palavras artigo, ok? E aí a gente vai para a segunda palavra, canetas. Canetas são objetos, não é isso? E a gente viu que os substantivos eles vão nomear os objetos e seres de forma geral, seja ele real ou irreal. Então, canetas é classificado como um substantivo. E aí a gente vê que são canetas coloridas, ok? Não é caneta preta. E aí eu tenho um adjetivo, certo? Então, se coloridas está me dando uma referência de canetas, tá bom? Está caracterizando como é que é essa caneta, com certeza é um adjetivo, certo? Letra B agora. O cachorro é mansinho. Mais uma vez, vamos lá? Lembra dos artigos que eu falei para vocês? Então, o O vai se enquadrar também dentro dos artigos, ok? Lembra que os animais também se enquadram dentro dos substantivos? Então, o cachorro pertence à classe de palavras substantivos. E aqui, ó, a letrinha E acentuada está me indicando um verbo que é o verbo ser, ok? E aí vem mansinho. Ele é mansinho. Então, se essa palavra mansinho está caracterizando o meu substantivo, que é cachorro, com certeza mansinho é um adjetivo, ok? Letra C. Adoro é um verbo, ok? E aí a gente vem para a segunda palavra, dias. Também se enquadra dentro dos substantivos, ok? E ensolarados está caracterizando o meu substantivo, que é dias. Então, aqui, ó, eu tenho um adjetivo, certo?
Então vamos lá. No quarto quesito, diz o seguinte enunciado. Sobre o emprego de G e J na grafia de palavras, qual das afirmativas está correta? Então vamos analisar cada uma das afirmativas. Então na letra A, tem dizendo o seguinte: a palavra viagem, escrita com J, equivale a um substantivo. O termo viagem com G a um verbo. Então vocês vão verificar lá na página 127, no finalzinho, tem me dizendo a explicação dessa afirmação. Então, quando vocês forem ver, vocês vão perceber que viagem escrito com J refere-se a um verbo, que é o verbo viajar, ok? E o viagem escrito com G refere-se a um substantivo. Então, essa afirmativa aí está incorreta, ok? Vamos para a letra B. A palavra relojoeiro admite a grafia com a letra G, uma vez que deriva do substantivo relógio. A gente viu as palavras derivadas de alguns substantivos terminados com G, mas a gente vai perceber que a palavra relojoeiro não vai admitir essa regra. Por quê? Se eu substituir aqui e continuar com a letra G, que é o meu substantivo que está originando essa palavra aqui, vamos ver como é que fica escrito com a letra G. Relojoeiro. Então, essa palavra vai modificar o sentido de relojoeiro. Então, eu não posso escrever com a letra G. Então, é mais uma afirmativa incorreta. Aí a gente vai ver a letra C. As consoantes G e J apresentam o mesmo fonema diante das semivogais I e U. Então, vamos ver se isso está correto. Eu escrevi aqui, ó, o G com I, Gi. J com I, também faz Gi. G com U, Gu. E J, U, Ju. Então, aqui, ó, eu tenho uma diferença no fonema. Então, é mais uma afirmativa incorreta. Sobrou a letra D. Então, vamos lá. A palavra berinjela aceita a grafia com as letras G e J. Então, essa daí é a verdadeira, ok? Vamos para o quinto quesito agora. Marque V as afirmações verdadeiras e F as falsas. Então, vamos analisar cada uma dessas frases. Primeira, os substantivos abstratos também são invariavelmente compostos, ou seja, se ele é abstrato, ele tem que ser obrigatoriamente composto. Foi isso que nós vimos? Não, não é? Então, essa é uma afirmativa incorreta. Segunda, os nomes mola, espada, rancor e preguiça equivalem respectivamente a um substantivo concreto, ou seja, mola é concreto. Segundo, espada, também concreto. Rancor, que é um sentimento, está dizendo aqui que ele é abstrato. E preguiça, também é abstrato. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Então, coloca a letra V aí. Terceira, substantivos coletivos nomeiam grupos formados por seres diversos. Diversos? Não, né? Tem que ser seres da mesma espécie, certo? Como, por exemplo, cardume é um substantivo coletivo para um grupo de peixes. Então, eu poderia colocar peixes e leões? Não, né? Tem que ser um grupo com os mesmos seres. Então, essa é falsa. Vamos para a quarta. Os substantivos abstratos dependem de seres para que existam. Nomes como ansiedade, tristeza e cansaço são exemplos de substantivos abstratos. Então, foi o que nós vimos, não é? Os substantivos abstratos vão depender de outro ser para poder existir. Então, essa daí é verdadeira. Vamos para a quinta afirmativa. Os substantivos comuns nomeiam seres da mesma espécie ou grupo. Substantivos coletivos nomeiam o grupo formado pelos mesmos seres. Então, aí a gente vai ver que
essa afirmativa está correta, porque os coletivos vão dar nomes aos substantivos que são da mesma espécie, ok? E aí vamos prosseguindo. Os substantivos não próprios, ou seja, os comuns, são aplicados a seres em particular. A gente viu que os substantivos próprios são aqueles que nomeiam os seres em particular, não é? Como, por exemplo, o nosso nome. Então, aí a gente vê que essa afirmativa é falsa. Vamos para a última. Os substantivos formados por dois ou mais termos são classificados como composto. Nomes formados por um termo são invariavelmente simples. Nós vimos os substantivos simples e composto, certo? E o composto é aquele que é formado por duas ou mais palavras, e os simples são formados por apenas uma. Então, essa é uma afirmativa verdadeira, ok? Vamos agora para o sexto quesito, que aí vocês vão usar a imaginação de vocês. Forme frases com substantivos coletivos abaixo. Então, eu coloquei aqui, os substantivos que vocês vão encontrar nos livros. Então, se é coletivo, ele vai estar nomeando seres da mesma espécie. Então, esqueleto é um conjunto de ossos. Então, ok. Cardume, um conjunto de peixes. E banda é um conjunto de músicos. E aí vocês vão usar a criatividade e formar uma frase com cada um destes substantivos aqui, ok? Que está aí no livro de vocês. Vamos para o sétimo quesito agora. Leia o anúncio abaixo para responder as próximas questões. Pianista será a atração principal do Festival de Inverno de Garanhuns, ok? Letra A tem dizendo a seguinte coisa. É possível determinar o gênero do nome em destaque? Justifique sua resposta. Volta lá para o anúncio. Qual é a palavra que está em destaque? Ela está em negrito, que é pianista. E quando a gente fala do gênero, estamos tratando do gênero masculino e feminino, não é isso? Então, quando eu leio, pianista será a atração principal do festival. Está me dizendo se é um homem ou uma mulher? Não, né? Então, estaria me indicando se é do gênero masculino ou feminino se antes viesse o artigo a ou o, formando a pianista ou o pianista. Então, aí, a resposta da letra A é que não é possível determinar o gênero em que essa manchete está se retratando. Aí a gente vai para a letra B. Como deve ser classificado o substantivo pianista? Dentro dos substantivos nós vimos um enorme... Corta aí. Dentro dos substantivos, vamos para a letra B. Como deve ser classificado o substantivo pianista? Então, aí a gente vê que dentro dos substantivos nós temos uma gama de classificações, né? Totalizando 9. E aí a gente vai ver que pianista, ele vai ser um substantivo uniforme, ou seja, ele vai ter apenas uma forma, tanto para o gênero feminino, a pianista, quanto para o gênero masculino, o pianista, certo? Então, ele é uniforme, ele não mudou, não muda em ocasião nenhuma, ok? Então, a palavra vai ser a mesma. Por isso que é considerado uniforme, ou seja, uma forma. E comum de dois gêneros, ou seja, o gênero masculino e o feminino vai usar a mesma palavra, ok? Então, vai ser uniforme e comum de dois gêneros. Essa é a classificação da palavra pianista, o nosso substantivo. Então, vamos dar continuidade ao sétimo quesito. E aí a gente vê a letra C. Que outros substantivos a manchete apresenta? Então, aí a gente vai retirar os outros substantivos dessa manchete. Então, eu retirei a palavra atração, festival, inverno e Garanhuns, ok? E aí, fazendo referência à letra C, a gente tem a letra D. Quanto à flexão de gênero, qual desses pode sofrer mudança, ok? Justifique sua resposta. Então, quando a gente analisa esses substantivos aqui,
a gente vai verificar que nenhum deles vai sofrer alteração, nem quanto ao gênero, masculino ou feminino, nem também com relação ao grau. Por quê? Não vai sofrer alteração, porque não vai estar se referindo a nenhum ser, ok? Então essa é a resposta da letra D. Continuando, vamos para o 8º quesito, analisando as palavras escritas com Z no final. Então aí a gente tem a letra A. A menina sentiu-se muito feliz. E aí o finalzinho é que a gente vai precisar observar. Feliz, no final é escrito com Z ou com S? Acertou quem disse que é com a letra Z, né? Então você só vai precisar pintar, ok? Samuel só compra casaco com capuz. Esse sonzinho aí no final é Z ou S? Mais uma vez, a letra Z. E aí, todos devem esperar sua vez para jogar. Vez é escrito com Z ou com S? Letra Z mais uma vez. E por último, letra D. Sempre soube que eras capaz de realizar os teus planos. É Z ou S? Responde essa aí, tá? Nono quesito e último. Em qual das alternativas o termo em destaque sofreu flexão de grau? Vimos que os substantivos podem sofrer flexões de grau, aumentativo ou diminutivo. E aí a gente viu também que existem sufixos para isso, ok? Então a gente analisa as frases. Retirei de cada uma o termo em destaque, ou seja, aquele que está em negrito para a gente poder analisar, ok? Então, na primeira frase, tem dizendo o seguinte: parecia ser apenas um riacho, mas era bastante fundo. Então, aí a gente tem a palavra riacho em destaque, que é o que a gente vai analisar. Segunda frase: a vizinha tem uma cachorra daquela raça que nunca cresce. E a terceira frase: faz dias que tento espremer uma espinha que nasceu no meu queixo. E por último, não. Estou enjoada de brincar de amarelinha. Vamos fazer outra coisa. E aí a gente retira essas palavras em destaque, ok? E aí temos a palavra riacho, vizinha, espinha e amarelinha. Você acha que qual dessas aí sofreu alteração? Então vamos lá. Vizinha é um substantivo. Mesmo que tenha esse sufixo inha, que me dá uma ideia de diminutivo, essa palavra não sofreu nenhuma alteração, tá certo? Espinha, mais uma vez, o sufixo inha, me daria uma ideia de diminutivo, mas também não sofre alteração. E amarelinha, é uma brincadeira, não é? Também não sofre alteração em substantivo. Então, o que sofreu alteração foi a palavra riacho, que é derivada da palavra rio, ok? Então, quem sofreu alteração no grau foi a palavra riacho, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!